Estamos no nosso quadro Discipulando, com a leitura seletiva e sistemática das Escrituras Sagradas. Estamos lendo o livro de Mateus, estamos no capítulo 6 e hoje vamos ler o versículo 22, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Esse é um trecho carregado de significativo espiritual. E eu posso dizer pessoalmente, vocês estão vendo, né? Meu fundo de garrafa aqui. Realmente, o texto fala além ou a mais do que a mera deficiência na área visual. Quer você use óculos, lente ou coisas e tais. Jesus, agora, de uma maneira pontiaguda, está falando com aqueles que se consideravam luzeiros, guias, mestres, luz dos homens. Aqueles que, pela sua leitura e até a compreensão que eles tinham da lei, das tradições, dos costumes espirituais, se sentiam verdadeiros guias em relação a todos os outros. E mais, né? Quando você vê a maneira como eles interagiam, era uma coisa impositiva, sob pena até de morte. Não era uma conduta de guiar por guiar, orientar quem precisasse de orientação. Mas eles se sentiam os verdadeiros olhos de um povo que, pela sua condição ou social ou espiritual, eram miseráveis diante de Deus. E nesses versículos, o Senhor diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se quem usa óculos sabe disso, né? Uma realidade é com o óculos, outra completamente diversa é a sem o óculos. E vão as escalas aí, né? Quem usa grauzinho, um grau maior, quem usa só para leitura, só para enxergar a distância, mas todos sabem que no final a nossa sensação de espaço, de situações, ela fica comprometida à medida que a nossa visão também é comprometida. Então não se sinta pesado porque você usa óculos. Senão eu mesmo estaria nem fazendo aqui. O fato aqui é como é que você se sente ou como você se porta sendo luz. Jesus já falou para nós isso antes. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Em contraposição àqueles religiosos. Você é guia, você é orientador, você é chefe de família, você conduz pessoas. Como é que você faz? Jesus vai dizer aqui, se um cego guiar outro cego, ambos caem no caminho. Mas não é apenas e deve ser considerado. Eu já fui confrontado com isso muitas vezes, por conta da minha questão visual. Confesso que em alguns momentos até fica, puxa, é verdade, uma tristeza. Mas não é disso que o Senhor está falando. Ele está dizendo daquele que, se dizendo guia espiritual, que é luz, que guia, que orienta, que prega, que instrui, o faz conforme a sua falsa percepção de realidade. Ele tem as escrituras e não cumpre. Ele tem as escrituras e ele distorce. Ele tem o testemunho de Jesus e ele não ouve. Ele vai sendo guiado pelo que ele percebe. E aí Jesus coloca: se você guia pela percepção com que você nota as coisas, cuidado que você pode estar indo para um caminho de trevas.
Portanto, o teu exemplo, preste atenção, o teu exemplo fala mais do que a tua palavra. O pai que fala para não gritar e grita, ele está dando o pior exemplo. A percepção dele é errada e ele não é exemplo. E ele está guiando a sua família, os seus filhos, para um caminho de trevas. Aquele que diz para ser fiel e é infiel, aquele que fala para não mentir, mas mente, aquele que diz perdoa, mas não perdoa, aquele que pensa que a sua esmola, que a sua oferta, que a sua oração, que o seu jejum compram alguma coisa da parte de Deus, ele está conduzindo pessoas, a percepção dele é trevas. E ele está indo para o caminho errado. Por isso, preste atenção como você percebe as coisas. Não perceba segundo a tua ótica, a tua visão, nem aos teus olhos humanos. Perceba com a fé, porque os olhos da fé, para quem tem a Jesus, são ampla e maravilhosamente curados. Por isso, tem gente que não enxerga e vê mais do que quem os olhos perfeitos. Por isso, há aqueles que não têm pernas, mas se movem muito mais articulados do que quem tem as suas pernas. Por isso, meu amado, há muitos que, julgados pelas pessoas como uma pessoa à parte, a qual Deus não fala, é que tem mais percepção. E não esqueçamos, Jesus Cristo mesmo disse que nós éramos bem-aventurados, pequeninos, porque Deus resolveu nos dar um reino. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Curta, comente, compartilhe as nossas devocionais. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.